Bom dia, bom dia. Bom dia, Vivi. Bom dia, Ive. Bom Bom dia. dia. Bom dia, Vilma. Bom dia, bom dia. Bom dia, Ana, Cacá, Paola. Sejam muito bem-vindas. Barulheira, né? Hoje tá aí, é? Eu não sei se está aqui ou se está aí. Eu acho que tá aí. Aqui Tá hoje elas aqui? não estão, não. Parece que nós estamos falando de lugares diferentes, né? É. Ai, ai. Vamos lá, então. Bom dia, Camila, Carla, sejam bem-vindas. Bom dia, Cacá. Então, vamos lá, vamos iniciar o nosso Despertando com Olhos do Amor. Eu atrasei um pouquinho para entrar, porque eu estava fazendo um resuminho de mais ou menos tudo que nós lemos até agora, para a gente dar continuidade na nossa leitura, que acho que nós, deixa eu pegar aqui, acho que nós paramos no capítulo 8, né? No parágrafo 8, né, amor? Isso, página É. 85. Então vamos lá, Eu vamos. li, né? Eu li até a sentença 6 e aí a gente Hum, ficou de ler de ler de novamente. novo, isso. Então vamos lá, vamos então dar as boas-vindas, né, para o Espírito Santo, para ele, a gente entregar o nosso dia nas mãos dele agora, para que ele nos conduza, para ele nos coloque as palavras que nós devemos falar, se a gente precisar falar alguma coisa, que ele reinterprete para nós todos os nossos equívocos. Essa é a função dele, reinterpretar para nós todo ataque que a gente acha que a gente está tendo. E, obviamente, que esse ataque é na nossa mente. E é uma interpretação nossa. E o Espírito Santo, gentilmente, ele reinterpreta tudo isso para nós, se nós permitirmos. Ele precisa da nossa permissão. Espírito Santo, hoje nos voltamos a Ti, com corações abertos e mentes dispostas, reconhecendo que por muito tempo seguimos um guia errado, que nada sabia da verdade, mas apenas das ilusões. Tu, que és a voz por Deus, o elo sagrado entre nossa mente e a mente de Cristo, guia-nos agora de volta à luz, onde nossa verdadeira identidade habita em paz. Liberta-nos da atração pelo medo, da crença no ataque e na separação, pois essas são as vozes do ego, que nos mantêm presos ao tempo e à dor. Conduze-nos passo a passo, com gentileza e clareza, para longe do nosso julgamento, da nossa culpa e do nosso medo. E mostra-nos a visão que perdoa, que reconhece a luz nos nossos irmãos e em nós mesmos. Sabemos que não sabemos o caminho, mas confiamos que tu o conheces.
pois foste dado por Deus como resposta perfeita ao nosso pedido silencioso por salvação. Hoje te seguimos, Espírito Santo, com a humildade de quem deseja lembrar-se da verdade. Guia nossa mente à liberdade. Leva-nos à paz além do entendimento e ensina-nos a escolher novamente sempre que não estivermos em paz. Agora seguimos confiantes no caminho de volta ao lar, pois sabemos que és o nosso novo guia. Amém. Amém. Então, rapidamente, né? Nós estamos lendo, então, o parágrafo, na verdade, desculpa, capítulo 5, né, que se chama Cura e Integridade, a seção 3, que é a seção que nós estamos lendo, que é o Guia para a Salvação, e o guia aqui é o Espírito Santo, e nós paramos no parágrafo 8, que a parte vai relê-lo. Então, rapidamente, o que nós vimos até agora? Né? O Espírito Santo é o mediador entre a crença na nossa mente dividida e a mente una de Deus. Ele é o guia, porque é aquele que conduz da ilusão para a verdade, da culpa para a inocência, do medo para o amor. Nós precisamos de um guia. Nós não conseguimos sem ele, porque nós estamos imersos nessa mente dividida, que acha, que crê, que acha que se separou de Deus. O Espírito Santo é a ponte para a transferência da nossa percepção ao conhecimento. O conhecimento é a verdade. O conhecimento veio de Deus. Então, só o conhecimento é real. Nós falamos ontem que a percepção ela ainda é necessária dentro do mundo, dentro da mente dividida. Mas quando a gente realmente despertar, a gente não precisará mais nem da percepção correta do Espírito Santo, né? Porque no céu, na eternidade, só existe a verdade. O ego tentou cortar essa comunicação nossa com Deus, mas o próprio Deus enviou a resposta para a gente, né? Que é o Espírito Santo. Né? A resposta sobre essa crença na separação foi dada pelo próprio Deus. O Espírito Santo reinterpreta tudo o que o ego criou, entre aspas, né? Fez, né? Transformando todo o propósito de tudo aqui no mundo. Então, o Espírito Santo, ele pode transformar, reinterpretando tudo aqui no mundo, né? O nosso corpo, o nosso relacionamento, o mundo externo, né? Por quê? Porque não existe mundo externo, né? Só existe o que está dentro da nossa mente. E como o Espírito Santo está dentro da nossa mente, ele pode reinterpretar tudo e dar um novo propósito para tudo isso, né, que a gente acha que está acontecendo fora. E para finalizar, aqui a gente fala que ele é o guia para a salvação. A salvação é a correção da mente, e essa correção nós chamamos de milagre. Então, milagre é a correção da nossa mente. E nós atingimos essa correção através do perdão, que é o que nós estamos aprendendo aqui. Já há algum tempo, a gente está aprendendo o que é praticar o perdão verdadeiro de um curso em milagres. Então, só dando uma recapitulada, até agora foi basicamente isso que nós estudamos nessa sessão. Nossa, que lindo. Obrigada, amorzinho. Perfeito. De nada, meu bem. Vamos lá. Vamos lá. Posso começar? Opa, vamos lá.
Então, parágrafo 8, lembrando, né, como está fixado aí, a gente está no capítulo 5, seção 3, e vamos começar a iniciar o parágrafo 8, na página 85. Não podes compreender a ti mesmo sozinho. Isso é assim porque não tens significado à parte do teu lugar de direito na filiação. E o lugar de direito da filiação é em Deus. Essa é a tua vida, a tua eternidade e o teu ser. É isso o que o Espírito Santo te lembra. É isso o que o Espírito Santo vê. Uhum. Essa visão assusta o ego, porque é tão calma. A paz é o maior inimigo do ego, porque, de acordo com a sua interpretação da realidade, a guerra é garantida da sua própria sobrevivência. O ego vem a ser forte na discórdia. Se acreditas que há discórdia, vais reagir de forma perversa, pois a ideia de perigo entrou em tua mente. A ideia em si mesma é um apelo ao ego. O Espírito Santo é tão vigilante quanto o ego ao chamado do perigo. Opondo-se ao perigo, o Espírito Santo, né? Porque esse C está com S maiúsculo. Uhum. Opondo-se ao perigo com a sua força, assim como o ego o recebe com boas-vindas. O Espírito Santo neutraliza essas boas-vindas, dando boas-vindas à paz. A eternidade e a paz estão tão intimamente relacionadas quanto o tempo e a guerra. É a declaração de que a guerra acabou. Nossa. No mesmo instante que se pensou em guerra. Nossa, é isso que a gente quer experimentar, né? Nossa, que lindo. Eu tinha até escrito uma outra coisa aqui também, que eu acho que cabe até falar agora. O Espírito Santo que ele está falando aqui, ele não luta contra o ego, pois ele sabe que o ego é uma ilusão. Ele simplesmente traz a luz e a escuridão desaparece. Pois, na verdade, nunca houve escuridão, só há luz. A escuridão é uma crença na separação e uma crença de que devemos ser punidos por acharmos que nos separamos de Deus. Então ele traz aqui a palavra guerra, né? Então a sobrevivência do ego é essa crença Essa guerra interna, né? na guerra interna, né? Achar que Deus está contra nós, né? Tem até uma sessão, um capítulo, né, amor, que chama Guerra contra Ti Mesmo, se eu não me engano, É. né? Tem um capítulo que chama Guerra Nossa, contra Ti é Mesmo. bem bom essa sessão. Ah, não, Né? é capítulo? Acho que é capítulo. Eu acho que é um capítulo, né? É. E Nossa. É. tem uma sessão muito linda também que fala a mesma coisa para gente, a sessão que fala acima do campo de batalhas.
Nossa, você sabe que eu tava com essa sessão ontem na mente? Acho que pode ser a próxima. Uhum. Né? Então, assim, o ego faz a gente acreditar que existe um campo de batalha. O que seria esse campo de batalha? Seria a gente fugindo de Deus, achando que Deus quer nos punir. Uhum. Que Deus é esse? Esse é o Mas Deus, esse é o Deus que a gente acredita aqui no esse é o mundo. Deus que a gente acredita, porque foi o Deus, né, que o ego fez a gente acreditar, É, que é um Deus punitivo, né? Então, é capítulo 23, a guerra contra ti mesmo. a guerra é contra ti mesmo. Então, aonde o ego recebe com boas-vindas, que é o perigo, né, que ele chama de perigo aqui, chama de perigo, o Espírito Santo neutraliza, dando boas-vindas à paz. Então, foi o que a gente falou bem no início. O Espírito Santo pode reinterpretar tudo, né? Tudo. Tudo, 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 Se né? a gente deixar, né? Precisa da nossa Então, a gente permissão, está sempre, por isso que, né, que a gente, né? simbolicamente, a gente fala desse passo atrás, né? Uhum, Enfim, é isso. uhum, uhum. Vamos lá, vamos lá, vamos entregar tudo para ele aí. É, nossa, passa tanta coisa na mente, né? Um pouquinho antes de eu entrar aqui, Uhum, tava olhando aqui, né? As ideias aqui na mente. Nossa, e chegou assim, sabe? Uma oração assim tão sincera mesmo, sabe? De, de aprender mesmo como parecer viver aqui, de aprender a viver sem culpa. E, nossa, eu reforço aqui, né, essa minha decisão mesmo, que é a nossa, né? De realmente aprender. Porque nós não sabemos, eu não sei como viver sem culpa aqui. Porque quando a gente olha especificamente para tudo, o, o, o pano de fundo ali, ó, de tudo, a motivação de tudo que a gente faz aqui no mundo, uhum, seja tudo, gente, tudo, é a culpa. uhum, E é essa ideia de guerra, né? Essa ideia aqui. uhum, Nossa, e eu aqui reforço assim, sabe? Eu tô disposta mesmo a aprender. É um comprometimento total aqui, de realmente, sabe? Aprender a viver sem culpa aqui. E quando a gente dá o sim pra isso, né? Você começa a ver toda a culpa que tá por trás. Esse é o processo. E foi interessante porque eu tô com essa oração, né? E aí hoje eu tava aqui reforçando essa oração. E aí me veio uma situação ontem. E eu vi ali, sabe? Eu pude experimentar, assim, naquela cena que veio na minha mente.
a culpa ali por trás. E, gente, eu fiquei numa alegria, sabe, de poder ver. Fiquei numa alegria de estar vendo, sabe? De estar vendo, porque essa é a nossa parte. Porque quem vai desfazer essa culpa, né? Quem vai fazer todo esse processo é o Espírito Santo. Então, nossa, e me veio assim, sabe, mas uma alegria muito grande de experimentar que isso está acontecendo. Ele está me ensinando, assim como ele ensina cada um de nós. É só a gente pedir. E aí cada um vai ter um cenário aí para colocar um foco maior, né? Às vezes uma situação que incomoda, né? Alguma trama aí na sua vida que é, é enroscada, né? Nossa, eu fiquei muito feliz, assim, tô muito feliz, né, por isso, por poder realmente estar vendo, sabe? Na, assim, ó, na sutileza, sabe? Por estar vendo a culpa, gente, muito sutil, sabe? Muito sutil. E tem momentos que é escarrado, né? A culpa ali fica, o medo, enfim. Tudo, né, gente? Tudo é culpa, tudo é medo. É, Hum. então, eu fico muito feliz, assim, de poder estar vendo mesmo, através dessa decisão, sabe? Ver a sutileza ali, ó. É disfarçado, gente. E que alegria poder fazer isso Hum. com ele, né? Então é isso, vamos juntos. Vamos juntos nessa oração mesmo. E aí, para cada um, ele vai ensinar num cenário. O cenário que cada um escolheu, né? Com os assuntos, porque é isso, né, gente? Com os assuntos de cada um. Então, é isso. Isso é muito lindo. Uhum. Hum. É, Beleza. vamos lá. Nossa, a culpa realmente é um sentimento que aflora a todo momento Uhum. na nossa mente dividida. Uhum. É, dos dois lados, né? A gente pode se sentir culpado por a gente achar que a gente fez alguma coisa e a gente sente Opa. culpa, e a gente sente culpa também por achar, né, que aquela pessoa, o nosso relacionamento especial, tá bravo com a gente e a gente acha que a gente fez alguma coisa que não sabe se a gente fez ou não. Então, nossa senhora, a culpa vem disfarçada de um monte de Um coisa, de monte um de monte coisa. de coisa. E muito sutis, né? É, Muito sutis, assim, escondidinho. Parçada. é, Então é isso. Mas essa hoje é a minha certeza. Se você tem um sim, você vai ver, hum, sabe? Porque o próprio sim, ele coloca a luz, né? Então, é isso. Uhum. hum, E que alegria. é isso aí. Que bom que quando a gente está vigilante e a gente consegue, né, olhar para esses pensamentos, Uhum. e não fazer nada, só olhar, deixar eles passarem, né, deixar eles passarem e falar: Uau, olha aqui, Espírito Santo, o quanto eu ainda valorizo, né, me sentir culpada ou me sentir É. vítima, o quanto eu ainda me valorizo. E é isso, a gente não precisa fazer nada, é só entregar Porque para o é Espírito isso, Santo. né? Que ele vai tirar da Uhum. gente a culpa. É,
Isso. E aí a gente vai experimentar mesmo a inocência, né? Uhum. E aí a gente só vai ver inocência. E uma mente que não sente culpa é uma mente curada, Uhum. né? Então, porque é só isso. O tempo todo é só isso. É. É uma mente íntegra, né? É uma mente que Uhum. não tem necessidade, porque a nossa única necessidade aqui no mundo, né? No sentido assim, né, com essa mente dividida, é sentir culpa. A gente ama nessa mente dividida, sentir culpa, Uhum. né? Então, por isso que Jesus fala que a nossa única necessidade é o Espírito Santo, porque é ele quem vai desfazer a culpa, né? Uhum. E a culpa aqui, né, gente? Lembrando, né? A culpa é a profundidade, né? Mas a culpa ela pode aparecer em todo, em tudo que essa mente dividida pensa e sente, né? Uhum. Tudo é culpa mesmo, né? Então aí é todos os sentimentos aí, né? Uhum. É. Medo, preocupação, é, falta, Raiva, 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 ódio, ódio, tudo, né? Incômodozinho, tudo. equívoco, Equi- equívocozinho. Equívocozinho. Então É. é tudo mesmo. Vamos lá, então. Vamos Vamos lá. seguir aqui. Parágrafo 9. O significado da percepção é derivado dos relacionamentos. E aqui Jesus está falando dos relacionamentos entre pessoas mesmo, interpessoais. Aqueles que aceitas são os fundamentos das tuas crenças. A separação é apenas um outro termo para a mente dividida. O ego é o símbolo da separação, assim como o Espírito Santo é o símbolo da paz. O que percebes nos outros estás fortalecendo em ti mesmo. Podes permitir que a tua mente perceba de modo equivocado, mas o Espírito Santo permite que a tua mente reinterprete as tuas próprias percepções equivocadas. Perfeito. É isso. Vamos lembrar, ele precisa da nossa permissão. Nós É, precisamos pedir a ajuda dele. nossa. Ai, ai. Bora? Parágrafo 10. O Espírito Santo é o professor perfeito. Ele usa apenas, olha aqui que importante. Ele usa apenas o que a tua mente já compreende para te ensinar que não a compreendes. Hum, O Espírito Santo pode lidar com um aluno relutante sem ir contra a mente do aluno, porque parte dela ainda é a favor de Deus. Opa, fechou aqui. Apesar das tentativas do ego de ocultar essa parte, ela ainda é muito mais forte do que o ego, embora o ego não a reconheça. O Espírito Santo a reconhece perfeitamente porque é a sua própria morada, o lugar na mente onde ele está em casa. hum. Tu também estás em casa, nesse lugar. Pois é um lugar de paz,
e a paz é de Deus. Tu, que és parte de Deus, não estás em casa a não ser na sua paz. Se a paz é eterna, só estás em casa na eternidade. Hum, Nossa, que lindo. hum. Nossa, muito lindo. Vamos lá, vamos terminar então. Vamos. Parágrafo 11. O ego fez o mundo como o percebe, mas o Espírito Santo, que reinterpreta os feitos do ego, vê o mundo como um instrumento de ensino para trazer-te para casa. Nossa, isso é muito importante. O Espírito Santo tem que perceber o tempo e reinterpretá-lo no que é intemporal. Ele tem que trabalhar através dos opostos, pois tem que trabalhar com a mente que está em oposição e por ela. Corrige e aprende, e ser aberto ao aprendizado. Tu não fizeste a verdade, mas a verdade ainda pode libertar-te. Olha como o Espírito Santo olha e compreende como ele compreende. A sua compreensão, a compreensão do Espírito Santo, olha de volta para Deus em memória de mim. Jesus aqui, né? Jesus falando em primeira pessoa para a gente. Vamos lá. De novo. A sua compreensão, compreensão do Espírito Santo, olha de volta para Deus em memória de mim. Ele está em comunhão com Deus sempre e ele é parte de ti. Ele é teu guia para a salvação, porque guarda a memória de coisas passadas e por vir e as traz ao presente. Ele mantém esse contentamento de modo gentil em tua mente, pedindo apenas que tu o aumentes em seu nome, compartilhando-o para aumentar a sua alegria em ti. Nossa, Nossa, gente. nossa, que final lindo, né? Dessa sessão. Nossa. Ser aberta ao aprendizado. Uhum. Ai, Jesus. Que perfeito. Essa foi minha oração. Hum. Tô pronto, Jesus, para aprender. Mas assim, ó, um comprometimento total. Nossa. Ai, Nossa, a Ana colocou aqui: o único propósito do mundo é que você veja a si mesmo e se perdoe, pois não há nada fora da sua mente. nossa, é exatamente isso. Depois ela colocou: perdoe a todos nos quais você viu seu conflito. Exato, né? Nossa, que lindo, Ana. É exatamente Exato. Exato. que não é sobre pessoas, né? É sobre o conflito que tá na nossa mente. Nossa, não é sobre perdoar pessoas. É isso, que lindo. É. É isso, Nossa, amor. eu vou ler de novo o comecinho do parágrafo 11 porque ele é muito importante. Lê. O ego O ego fez o mundo como o percebe, mas o Espírito Santo, que reinterpreta os feitos do ego, vê o mundo como um instrumento de ensino para trazer-te para casa. Se a gente entender isso, se a gente compreender isso, a gente não precisa de mais nada. Uhum. Ele reinterpreta tudo que a gente acha que a gente fez. E aí ele transforma tudo em lições, né? Ou aprendizado para o nosso retorno para casa, ou seja, para o nosso despertar. Nossa, que lindo. É isso. Ah.
Vamos lá. Vamos juntos. Deixa eu mostrar quem que tava aqui hoje. Ô, todos Hum, esses dias, ó, quem que tava aqui? O tempo todo no hum, meu colo. Estamos com uma hóspede aqui que vai embora hoje. É, fala, oi, pessoal. Parece que eu sou a Chloe, mas eu sou um reflexo da mente de vocês. Né, bem? Então é isso. Nossa, obrigado. Essa aqui foi uma sessão um pouco mais longa do que o normal, né? Mas o que que é longo, o que que é curto e o que que é o tempo para nós, né? Então é O isso. que Temos importa é tudo que todo, a gente experimentou, né? E tudo que a gente experimenta. É só sobre isso, né? É isso. como diz aquela música do Renato Russo, temos todo o tempo do mundo É, para o nosso despertar. É é isso isso aí. aí. E é Vamos isso. lá, então. Vamos Amanhã a lá. gente sente aí o que, que a gente vai ler. Uhum. Obrigada. É isso. Vamos juntos. Obrigado. Um lindo dia para todos. Beijo. Tchau, obrigado. Tchau.